Jesus. Agora eu quero voltar lá para 1 Coríntios 11. O que Paulo relatou? Vamos abrir. Em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Há uma instrução aqui do apóstolo, que é uma diretriz para nós. Ele falou: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Para quem que ele estava dando? Para os seus discípulos. Não era para qualquer um. Não era para aqueles que estavam fora da comunhão, para aqueles que estavam fora do corpo. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberes em meu nome, em memória de mim. Agora, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É o que eu acabei de falar para vocês. Se o homem não se arrepender, não confessar os seus pecados, vai estar pisando sobre o sacrifício de Jesus, porque não reconhece o sacrifício que Jesus fez por sua vida. Isso é sério. Agora o apóstolo continua dizendo o seguinte: examine. Para quem que ele estava falando? Para os discípulos, para os seus. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir, ter consciência do sacrifício que Jesus fez na cruz por ele, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós. Para quem que Jesus está falando? Para o povo? Para os seus discípulos.
Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, o discipulado, os discípulos de Jesus, têm que ter conhecimento das verdades de Deus. Temos que conhecer a palavra do Senhor. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos fazer nada assumindo uma responsabilidade que não pertence a nós. Eis a razão, a falta de discernimento, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem entre vós. Olha, as coisas do Senhor são santas. Nós não podemos fazer as coisas por um acaso, porque eu penso, eu acho que deve ser feito isso, aquilo. Nós muitas vezes podemos assumir responsabilidades que não compete a nós a fazermos, fora dos fundamentos, dos princípios, das diretrizes da palavra do Senhor. Ele veio para que era seus, mas os seus não valorizaram, não deram valor, pisaram sobre o sacrifício de Jesus. Mas então, ele estava dizendo para o povo de Deus, porque se nós julgássemos, está falando com alguém de conhecimento aqui, não é verdade? Presta atenção, se nós julgássemos, aquele que não tem conhecimento da Escritura, não é discípulo, vai saber o que é julgar a nós mesmos? Não vai ter nem noção, não tem conhecimento de Jesus, não anda com Jesus. Eu vou, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está falando para nós, para os discípulos de Jesus. Deus está falando para os seus discípulos. Mas quando julgados, quer dizer, nós fizemos um autoexame, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, com aqueles que não têm conhecimento da verdade. Então, esta palavra mostra que Ele é santo, que Ele deu a sua vida por toda a humanidade, mas para aqueles que creram, que apropriaram do seu sacrifício, tem o seu sangue sobre a sua vida. Lembra lá no Egito? Quando veio a 10ª praga, veio o julgamento final sobre o Egito, 9 pragas, Faraó não se arrependeu, não voltou atrás, mas quando veio a 10ª praga, o que aconteceu? Qual foi a proteção para o povo de Deus, para os hebreus? Pincelar sangue de cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não penetrasse. O anjo da morte passava por cima. Então a salvação dos hebreus, o permanecer vivo, foi o sangue do cordeiro, que significa o sangue de Jesus, que era o próprio sangue do cordeiro ali, era o sangue de Jesus. Desde ali estava trazendo proteção. Mas na nova aliança, Jesus veio como Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, para tirar o pecado do mundo, para que hoje nós tenhamos o sangue de Jesus na nossa vida. O sangue é a proteção. O sangue significa um sinal de uma nova aliança, dizer: este povo foi comprado com meu sangue, este povo me pertence. Esse povo é um povo, como o apóstolo Pedro falou, é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então todos aqueles que receberam Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se arrependerem e confessarem seus pecados, estão integrados ao corpo e têm o sangue de Jesus como a sua proteção, porque está reconhecendo o que Ele fez por nós.
Aí está a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Há uma diferença. O homem, eu comecei mostrando que o homem, Deus deu livre-arbítrio desde o Éden e até hoje, através do sacrifício de Jesus, Ele também deixou livre-arbítrio por ter Ele feito o que Ele fez: ser moído, ser massacrado, ser crucificado por nós. Ele falou assim: se alguém quer vir após mim, ou quem crer em mim, como diz as Escrituras, então Jesus deixou aberto, mesmo feito o que Ele fez, Ele deixou o homem para escolher. Ele não está obrigando o homem a apropriar do sacrifício dele, só que tem o final das contas. Ele veio para o que era seus, mas os que receberam se tornaram filhos de Deus. E aqueles que não receberam? Não tem problema, vão ser condenados como